Oi pessoal, é a Kátia Moraes, consteladora familiar, e hoje eu vim aqui responder uma pergunta muito frequente, que é o que pode ser constelado? A constelação familiar tem esse nome, né, de constelação familiar, então assim, o que a gente mais constela é família, questões familiares, com pai, com mãe, com ancestrais, com marido, mulher, namorado, irmãos, relações entre filhos, né, com filhos. Então, essa foi daí que começou, mas a constelação é muito mais do que isso. Você pode constelar a sua situação financeira, você pode constelar uma doença, um sintoma, uma questão de depressão, ansiedade, você pode constelar um sonho, pode constelar uma empresa, né? Às vezes você tem uma empresa, quer colocar um sócio, tirar um sócio, mudar um endereço, mudar o nome, e é possível constelar as empresas, é a constelação organizacional que a gente chama, né? Você pode constelar um sentimento, às vezes aquela sensação de que as coisas não andam, que você está girando em círculos, que as coisas não fluem para você, uma sensação de medo. Você pode constelar uma raiva, uma mágoa, um ambiente, uma casa pode ser constelada, o seu local de trabalho, sua relação com a sua chefia, com seu colega de trabalho, com um amigo. Os animais de estimação podem ser constelados. Tudo hoje em dia pode ser constelado. Às vezes a pessoa quer tomar uma decisão, né? Não sabe, eu mudo para essa cidade, eu fico aqui, eu mudo de trabalho, eu mudo de carreira. Isso pode ser constelado, né? O campo, ele é soberano e ele sempre traz uma resposta muito boa pra gente. Na questão dos sintomas, das doenças, muitas vezes a gente percebe ali num sintoma uma fidelidade a um ancestral que foi excluído, a gente percebe ali uma repetição de padrão, uma expiação de culpa, a gente percebe várias coisas que liberam muito o campo para que se abra um processo de cura, mas é importante sempre dizer que a gente nunca pode prometer cura para ninguém em nenhum aspecto. A constelação faz verdadeiros milagres, mas a gente nunca pode prometer isso. Então, quando você pensa numa constelação, por exemplo, de um sintoma, pode ser que você seja curado conforme seu merecimento, conforme a abertura do campo, conforme você assimila a constelação, conforme o que você passa a fluir depois da constelação, como você passa a agir com aquele sintoma. Às vezes abre um caminho para um novo medicamento, para um médico diferente. E muitas vezes acontece também da pessoa começar a lidar melhor com a doença. A pessoa aceita melhor, a pessoa passa a lidar de uma outra maneira. Porque as doenças são mensageiras, elas trazem recados pra gente. Quando a gente entende a mensagem, a doença pode partir. Ou a gente pode lidar com ela de uma forma mais leve. Mas nunca podemos prometer as coisas, né? Porque eu acho que nem os médicos podem. Então, vai muito desse fluir, como que você vai fluir após a constelação, né? A sua fé pode te curar, mas se você continua no caminho que tá te adoecendo, né? A doença retorna. E sempre na questão das curas, a gente tem que prestar atenção se a gente realmente quer ser curado, né? Tem isso, que é estranho falar isso, mas é uma frase do pai da medicina, né? Se alguém te pede para uma cura, pergunta para ele se ele está disposto a desistir daquilo que o fez adoecer. E muitas vezes o que nos faz adoecer é uma relação, é um lugar, é um apego, né? Então a gente tem que entender essas questões. A gente pode constelar, por exemplo, uma questão com o nosso corpo, distúrbios alimentares, dificuldade para emagrecer, dificuldade para se alimentar, alergias alimentares, doenças autoimunes, tudo pode ser constelado. É importante saber que quem pode constelar? Uma pessoa em surto não deve constelar. Uma pessoa em abstinência grave de drogas ou usando drogas, né, estando sob efeito de drogas, não deve se constelar.
Uma pessoa que não quer se constelar, não deve se constelar, porque muitas vezes as pessoas vêm para a constelação porque um parente quer que ela constele, mas ela não quer. Às vezes flui, mas tem situações que não fluem. Então, assim, pais, por exemplo, que querem que os filhos constelem. Os pais, eles têm autonomia, eles têm autoridade para constelar o filho, em qualquer situação. Claro que se o filho tem mais de 15 anos e aceita a constelação, o ideal é que o filho constele. Mas se o filho não quer constelar, se o filho está envolvido com uma situação complicada, o pai ou a mãe, ou até os dois, podem constelar pelo filho. Porque os pais têm autoridade sobre os filhos, pela norma da constelação por toda a vida. Mas você não pode constelar pelo seu marido, pela sua mulher. É interessante que ela queira e que ela participe, que ela venha para a constelação. Você não, por exemplo, eu quero que a minha mãe se constele. Se a sua mãe não quiser se constelar, você não pode constelar por ela, mas você pode constelar a sua relação com ela. E muitas vezes esse constelar a relação com ela, você pacifica alguma questão ancestral que muda o campo da sua mãe. Eu já atendi filhos que constelaram e a mãe mudou radicalmente. E depois foi muito interessante que essa mãe veio e se constelou também. Mas na constelação dos filhos, a mãe teve uma mudança de comportamento positiva, os filhos perceberam que depois da constelação muita coisa mudou no comportamento da mãe, mas a constelação foi do filho, o filho constelou a relação com a mãe, né? Então isso traz muitas coisas, a gente constela, a gente dá uma limpada no nosso campo dos nossos descendentes, mas também às vezes a gente limpa muito o campo dos nossos ancestrais, mas não é o filho se constelar pela mãe, o filho constela a relação com a mãe. Né? A gente pode constelar também pelos nossos animais de estimação, pelos ambientes, né? E pelas empresas. Mas uma pessoa constelar pela outra é só no caso de filhos, né? Animais, ambientes, empresas, essas coisas. Mas a pessoa adulta que tem condição de expressar a sua vontade, ela deve se constelar por ela mesma e é importante que ela queira participar do processo. Então é isso, espero que vocês tenham entendido, que tenha sido enriquecedor para vocês. Se alguém acha que alguém está precisando ouvir esse vídeo, encaminhem, por favor. Curtam aí o canal, curtam o vídeo, compartilhem, apertem aí o sininho, né? Se inscrevam, que me ajuda e eu, de repente, posso trazer algo que te ajude também. E a gente continua conversando por aqui. Um grande beijo para vocês.